Descrição: fotografia colorida com fundo preto. Do lado esquerdo, na parte superior bem à esquerda, aparece o rosto de uma pessoa com fundo branco e ao lado a inscrição em branco. Você está no escuro quando se fala em surdo-cegueira? Logo abaixo, com o fundo branco, está a inscrição: saia e venha conhecer com a gente. E abaixo, o contorno de várias pessoas se movimentando. Fim da descrição. Tema: a mediação para oportunizar a aprendizagem às pessoas com surdo-cegueira congênita, síndromes e TEA. Professora especialista Denise Teperini Dias Barroso. Olá pessoal, eu sou Denise Teperini Dias Barroso, estou em Manaus e hoje, com muita honra, com muito prazer, eu venho falar para vocês sobre mediação. Antes eu quero fazer a minha descrição, né? Eu estou sentada, eu uso uma blusa preta de mangas compridas, eu tenho a pele bem clara e eu tenho um lenço preto com bolas brancas e cinza no meu pescoço. Eu estou usando óculos, eu estou com um batom cor de cobre e eu estou usando brinquinhos nas orelhas. Bom, eu estou com as minhas mãos posicionadas sobre uma mesa. Falar de mediação. Mediação é algo que aparentemente é novo. As pessoas começaram a ouvir falar mais de mediação depois que as pessoas com autismo foram reconhecidas como pessoas com uma deficiência e passaram a ter direito ao mediador. Eu disse que é aparentemente novo, mas na verdade não é. Em 2003, junto com o pessoal do Grupo Brasil, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá e conhecer o trabalho dos instrutores mediadores de lá. E eu realmente fiquei muito encantada com aquela filosofia e eu decidi que era isso que eu queria para minha vida. Até então, eu trabalhava como professora do ensino público em salas de recurso e eu decidi me dedicar ao trabalho de mediadores. Eu faço trabalho com criança que tem síndrome rara e também na cidade de Manaus eu dou curso de mediadores empíricos para pessoas que queiram trabalhar com pessoas com deficiência. Falar de mediação como uma oportunidade de aprendizagem para os alunos com síndromes raras, com o transtorno do espectro autista, para pessoas com surdo-cegueira, com múltipla deficiência, abre um espaço para pensarmos que não basta só a gente falar de adaptações, porque não é só isso que o aluno precisa, né? Eu costumo dizer que existem duas funções principais que o mediador tem que estar o tempo todo antenado, ligado, que é o desenvolvimento da comunicação para que esse aluno cada vez aprimore mais a sua compreensão do mundo que o cerca, para que ele consiga expressar aquilo que ele quer mostrar, do que ele sabe, do que ele deseja, do que ele realmente se coloca, né? Como ele se coloca nesse mundo. E além de fazer com que essa comunicação seja cada vez mais eficiente, permitir que esse aluno se mantenha regulado. E o quanto que isso é importante para a aprendizagem. Ora, uma criança, um jovem ou um adulto, especialmente aqueles que talvez sejam não verbais, que não falam ou que têm uma comunicação mais limitada, eles precisam ter alguém que entenda
o que eles querem transmitir e que consiga transmitir para eles, ao modo pessoal de cada um deles, como é que eles entendem uma determinada coisa. Não basta a gente pensar, eu vou adaptar o material, porque nem tudo passa só pela questão do material, digamos, pedagógico. O mundo dessa criança precisa o tempo todo estar sendo observado. Existem situações que podem trazer sobrecargas cognitivas, sobrecargas sensoriais, sobrecargas emocionais e fazer com que essa criança se desorganize. Então, o mediador, ele é aquela pessoa que não somente vai estar preocupado só com adaptações de conteúdos pedagógicos, mas ele é alguém que está preocupado com fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura de como é que essa criança, esse jovem, está conseguindo lidar dentro desse ambiente. Às vezes, coisas muito simples, como por exemplo, outro dia, uma mediadora falou para mim que um determinado aluno, já está no 8º ano, ele não estava gostando de participar das aulas de educação física. E eu pedi para ela, me manda um vídeo, eu quero ver o que está acontecendo. E no vídeo ficava claro que era muita informação naquele determinado tipo de jogo para esse aluno. Ele não conseguia processar a informação de que a bola estava vindo, de que a bola estava indo, para quem vinha a bola, para quem ia a bola, ele ficava completamente perdido. E nós solicitamos uma reunião, conversamos com a orientação da escola e decidimos que também seria necessário fazer uma adaptação nos jogos para esse aluno. E foi outra conversa, porque aí o nível de participação dele, o nível de autorregulação dele e de interesse foi completamente diferente. Ele realmente passou a participar da aula e sem aquele sofrimento que estava sendo para ele, não entender, né, as jogadas. Então foi feito toda uma adaptação, todo um preparo de como que ele ia ser inserido no jogo. Isso é um pequeno detalhe. São tantas as situações em que os mediadores podem perceber o desconforto de um aluno que não sabe comunicar o que está acontecendo com ele, de um aluno que não está entendendo aquele conteúdo que está sendo passado, ou que ele precise de um determinado tipo de adaptação mais significativa. E o mediador, ele é essa ponte. Ele é essa ponte que pode ser segurança, confiança, apoio, tanto para a família, quanto para o aluno e quanto para a escola. Se nós pudéssemos ver o quanto que um mediador traz de benefícios para a vida desse aluno, para a vida desse aprendiz, nós iríamos realmente ter a inclusão funcionando de uma maneira mais efetiva. Muitas vezes a necessidade de um mediador acontece porque, sejamos bem sinceros, nem sempre é possível para o professor dar conta de uma sala inteira e de mais esse aluno, dentro da especificidade e dentro da necessidade única que cada aluno tem. Não basta eu fazer um determinado material e achar que ele vai servir para todos os alunos, né? Sendo que cada aluno tem o seu próprio estilo de aprendizagem. O mediador, ele tem que estar plenamente antenado com esse estilo de aprendizagem do aluno com deficiência. Ele tem que buscar saber, né, da família,
as coisas que esse aluno gosta, as coisas que motivam esse aluno. Eu vejo casos em que dizem que o mediador não pode ter contato com a família. Eu acho que isso talvez pudesse ser um pouco mais organizado, um pouco mais planejado, porque é sim muito necessário. Às vezes acontece uma coisa em casa e ninguém está sabendo de nada e de repente vai desembocar numa crise dentro da sala de aula. Às vezes o aluno tomou uma medicação, às vezes o aluno não teve uma boa noite, às vezes o aluno saiu de casa querendo alguma coisa que ele não tinha e isso vem, né, acumulando e às vezes vai irromper numa crise dentro da escola. O mesmo pode acontecer quando a criança na escola passa por diversos tipos de estresse, diversos tipos de sobrecargas cognitivas e os pais não estão sabendo que o aluno teve todo aquele esforço na sala de aula para poder se adaptar, para poder se regular. E em casa, às vezes, a criança vai apresentar suas crises. Às vezes não apresenta na escola, mas às vezes apresenta em casa. Eu tenho casos onde a mediação se faz necessária não na escola, mas em casa, quando a aluna precisa de fazer os seus trabalhos, quando a aluna precisa de acompanhamento nas tarefas escolares e mesmo na necessidade que essa criança tem de se regular num ambiente, às vezes, com irmãos que brincam, que fazem outras coisas e que ele precisa estar ali sentado fazendo a atividade dele, né? Muitas vezes os irmãos conseguem ter uma vida mais livre do que aquela criança que tem uma deficiência, porque ele é mais demorado, porque ele tem mais coisas para fazer e às vezes pode ser necessário que precise de um mediador em casa também. Existem situações que nós temos alunos com saúde extremamente frágil, alunos com síndromes raras, que, sobretudo, precisam, acima de qualquer coisa, do desenvolvimento da comunicação. E é preocupante quando você vê que, mesmo na escola, esse aluno vai para a escola, ele não tem um desenvolvimento da comunicação ainda e estão preocupados com a alfabetização do aluno, né? Que não vai acontecer, por quê? Porque tem uma série de coisas anteriores que deveriam acontecer para esse aluno chegar a ser alfabetizado, né? Coisas que passam pela autonomia, que passam pela independência, que passam pela formação de conceitos, que passam pela aquisição de habilidades que toda criança precisa ter, ainda que seja através de material adaptado, mas que ele precisa sim. E um mediador, ele pode realmente fazer muita diferença na aprendizagem, na segurança, na sensação de se sentir apoiado, de sentir seguro e de ter alguém em quem ele confia. Muitas vezes nós sabemos de casos de alunos que sofrem bullying e essas notícias saem na mídia da pior maneira possível, mas muito poderia ser evitado se esses nossos alunos estivessem amparados por um mediador. Algumas pessoas podem dizer, mas ele não tem nenhum problema de aprendizagem, ele aprende muito bem, mas pode ser que no plano emocional esse aluno não seja capaz de conseguir lidar com situações estressantes e ter uma crise e se desorganizar muito e muitas vezes nem querer ir para a escola.
Então, eu queria deixar para vocês esse pensamento de que é algo que nós precisamos lutar. Pelo mediador na escola, por mediadores nos lares, por mediadores em diversas situações, tanto quanto é com guia e intérprete. Se nós lutamos para ter guia e intérprete, nós também devemos lutar para ter mediadores em todas as situações que o aluno precise. E é esse recado que eu quero deixar para vocês. Eu tenho acompanhado já há 13 anos um aluno com síndrome rara. Ele já é um adolescente e nós temos feito mediação praticamente em tempo integral. E como que este aluno que tinha uma expectativa de aprendizagem muito pequena, pequena mesmo, o quanto esse aluno se desenvolveu. Então eu creio que se houver um investimento em profissionais que possam se dedicar verdadeiramente às nossas crianças, elas podem ter uma aprendizagem realmente muito significativa. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada. Créditos. Tradução em Libras por Renan Antonello. Edição por Fernanda Falcoski.